Olá, tudo bem com você? Meu nome é Osman e hoje eu gostaria de falar com você sobre um tema que não é bem escatologia, mas faz parte da revelação de Deus nas Escrituras. E o tema é o mistério do Evangelho, ou o tempo da igreja. Se refere a Cristo e a sua igreja. E aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do verso 3 em diante, diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então esse mistério que Paulo está se referindo foi um mistério que ficou oculto por todas as gerações. Todas as gerações. A Bíblia fala de muitos mistérios. Tem um mistério lá no Apocalipse das 7 igrejas, tem o mistério da mulher que está montada sobre uma besta, tem vários mistérios que a Bíblia se refere. E este Paulo diz assim: eu recebi uma revelação, uma compreensão, que Deus guardou em segredo por todas as gerações. E que mistério foi esse? Foi o mistério da igreja. Você vai observar, estudando a Bíblia, que não há nenhuma referência à igreja no Antigo Testamento, né? Essa expressão igreja foi Jesus quem trouxe através de uma conversa que ele teve com seus discípulos a caminho de Cesareia de Filipe. Ele perguntou para os seus discípulos, lá em Mateus 16, quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem, né? Quem dizem ser o Filho do Homem? E Pedro, se adiantando, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim: olha, Pedro, você não revelou carne nem sangue, mas você revelou algo que veio do Pai, né, do meu Pai que está nos céus. Por isso que eu te digo, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus não estava falando que edificaria a sua igreja sobre Pedro. Não, ele falou sobre esta declaração de Pedro: Cristo, o Filho do Deus vivo. Então foi a primeira vez que Jesus falou sobre a igreja. Nenhum outro profeta, nenhum outro homem da Bíblia falou a respeito desse tempo da igreja. Então vejam que todas as promessas que Deus deu a Abraão e a sua descendência, isto é, a nação de Israel, não eram somente para a nação de Israel. Porque o texto de Paulo aqui, ele diz assim, que os gentios também são coparticipantes, co-herdeiros, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho são as boas novas de salvação através de Jesus. E através de Jesus, diz Paulo lá na carta aos Gálatas, nós recebemos a promessa do Espírito. Nós nos tornamos filhos de Abraão também pela fé em Cristo. Nós nos tornamos herdeiros de todas as promessas que Deus deu para Abraão e para a sua descendência. É claro que existem algumas promessas específicas para a nação de Israel e que são promessas terrenas, mas todas as promessas espirituais, todas as promessas de bem-aventurança, realmente para a nação de Israel, para a descendência de Abraão, melhor dizendo, elas são destinadas também para cada um de nós que crê, que creu ou que crê ou que venha a crer em Jesus Cristo. Então, talvez você não goste muito de Israel, ou tenha uma certa antipatia ou censura para com a nação de Israel, não importa. Eu creio que nós precisamos ser gratos a Deus por Israel, porque Deus separou Abraão, separou uma família, um casal, e deste casal levantou uma grande nação, uma grande descendência, e entregou para esta nação, para este povo, as suas alianças, as suas promessas, que depois passou para todos os gentios, para todos nós que não somos israelitas em toda a face da terra, sejam povos pequenos ou grandes, simples ou importantes, não importa. Ele abriu essa janela, essa possibilidade, como se fosse um parênteses em toda a sua história, a história das nações e a história de Israel, para que ele pudesse chamar todos os gentios para esta salvação, para esta bem-aventurança através
de Jesus Cristo. Então Deus não ama somente Israel, Ele ama os brasileiros, Ele ama os europeus, Ele ama os asiáticos, Ele ama os africanos, Ele ama a todos os povos da terra, porque a todos eles Ele chamou a existência, e Jesus é a bênção prometida a Abraão, que através dele, através de Jesus, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, eu quero deixar com você mais essa meditação, que esse mistério está revelado, é o mistério da igreja. A igreja que eu digo aqui não é a igreja A, B, C, D, não é uma placa, é se tornar discípulo de Jesus, é receber Jesus em seu coração, é crer e confessar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus. Não existe outro nome, seja de homem, seja de mulher, seja deste ou seja daquele, seja de coisas, não importa. Não existe nenhum mediador entre Deus e os homens. Apenas um, Jesus Cristo, homem. Ele é a salvação para todas as famílias da terra. Então, nós ficamos por aqui. E não se esqueça, eis o noivo, é tempo de preparação. Se você gostou desse vídeo, curta a nossa página, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário ou uma pergunta, nós teremos o maior prazer de responder. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em